Começando mais uma entrega aqui. A primeira foi o muro, já tá praticamente pronto. E agora eu vou começar uma outra aqui, ó. Aqui eu vou fazer um abrigo de ferramenta. Então ele vai ter, se não me engano, é 2,20 por 2,20 quadrado. 2,20 por 2,20. E aí eu comprei. Normalmente pro abrigo a gente usa madeira bem mais simples, né? Não tão cara assim, acho que são umas madeiras que não precisam de tratamento e tudo mais. Pelo menos são as madeiras que eu costumo ver por aí. Mas como a ideia é poder reutilizar essa madeira depois, né? Eu vou montar esse abrigo. É um abrigo temporário, então eu de acordo com a prefeitura ali, enquanto eu tô fazendo a obra, eu posso ter esse abrigo. Eu tenho espaço ali para poder guardar as ferramentas e tudo mais. E depois eu vou desmontar ele. E aí como eu vou ter que desmontar, para eu poder utilizar as madeiras, eu comprei madeira boa que eu vou usar mesmo na construção, né? Então como a ideia aqui é eu fazer várias unidades, essa madeira que eu comprar aqui, que eu vou usar para abrigo, depois eu vou conseguir usar nas próximas unidades, né? Essa madeira aqui é uma madeira que eu tô planejando de fazer o alicerce ali, a base, a fundação da casa. Então vai ter os pilotis, né? As estacas ali levando o nível, e aí ali nas horizontais vão ter as vigas que vão dar sustentação ali do piso da casa, né? Então é para isso que essas madeiras vão servir. Elas são bem grandes, se não me engano acho que é uma das maiores de padrão pinos ali tratado que a gente tem, que é uma 10 por 20, e aí planada ela fica 9 por 19 e com 4 metros de comprimento. Eles têm até, na verdade, até de 6 metros de comprimento, mas pra mim não fazia muito sentido, porque como a minha casa ela vai ser 6,60 de comprimento, ela vai ter 6 metros e 60 centímetros de comprimento, não adianta eu comprar uma de 6 que ela não vai atender ali a toda a construção, né? Então eu prefiro ter duas madeiras de 4 metros e aí eu faço a emenda delas ali. Então, pra vocês verem, é uma madeira bem... Eu já passei aqui um tratamento nelas, apesar que ela já tem um tratamento, mas é sempre bom proteger, né? Então elas são madeiras ali, ó, de 9... Como aqui ela tá planada, é 9 por 19. São madeiras bem pesadas, apesar de ser pinos. É uma madeira que eu vou ter que trabalhar arrastando ela pra lá e pra cá, porque pra levantar uma dessa de 4 metros não é fácil. Mas aí sozinho eu ainda consigo. Se fosse 6 metros, acho que não. Aí ia ser complicado, mas essa aqui de 4 metros acho que ainda vai. E é isso, daí aqui a ideia então é fazer... eu vou aproveitar essas daqui, eu comprei 6 unidades, né, 6 peças. Eu vou colocar 4 na vertical, como dando sustentação. E aí 2 vão estar em cima fazendo uma parte ali da estrutura do telhado. Claro que vai precisar de mais, então aos poucos eu tô comprando e fazendo. Então vão ter 4 aqui, um em cada canto. E aí eu vou fechar com compensado naval, que aí ele dá certinho 2,20. E aí vai uma chapa aqui, que acho que se não me engano é 1,60 que ela vai ter de altura. Então 1,60 mais 1,60 vai dar 3,20. Né? Então vai ser isso aí, eu fecho 2 chapas de compensado, em cada lado 2 chapas. E aí com isso eu tenho tudo fechado. Aí depois eu só tenho que pensar como eu vou fazer essa porta aqui pra tentar não serrar a madeira, né? Eu queria tentar usar as folhas sem precisar serrar, porque daí eu também consigo usar essas chapas de compensado na construção que eu for fazer na segunda unidade, né? É isso, essa é a ideia por enquanto. Vamos ver. Vou pensar agora essa questão aqui das distâncias, se vai ser isso mesmo, como que eu vou fazer essa porta aqui. Então essa daqui vai ser a parte do abrigo, das ferramentas, né? Eu comprei essas vigas aqui bem grandes, elas têm 4 metros, mas eu vou reutilizar elas, então acabou ficando bem alto mesmo. Vai ter 3 metros e 20 de altura. Ali tem 3 metros e 20 de altura, aqui vai ter mais, aqui vai ter 3,30. Que daí vai ter uma queda do telhado, né? De 10 centímetros. E eu errei um negócio aqui, fiz meio que por cima mesmo, não tirei nível, não tirei esquadro nem nada, porque é só um abrigo, né? Mas eu errei, porque eu vou colocar 2 chapas de compensado. 2 chapas de compensado naval. Então vai uma chapa de compensado naval aqui, que é 2,20 por 1,60, e uma outra aqui, 2,20 por 1,60. Então por isso que aqui tem 3,20 de altura. Mas aí na hora de fazer eu acabei nem medindo direito, né? Como vai ser só um espaço de abrigo de ferramenta temporário, e aí depois eu vou ter que desmontar mesmo, não dei tanta atenção, só que aí acabou que daqui até aqui, entre esses 2 pilares, tem 3,30, então a chapa não vai alcançar. Aí no final das contas eu vou ter que fazer outros buracos aqui, mais pra dentro, pra poder alcançar ali. Esses 2 eu vou manter, e esses 2 eu vou fazer outros buracos aqui. Mas faz parte. Vou prestar mais atenção nas próximas vezes, pra não ter retrabalho. Pronto, já ajustei agora os buracos aqui, coloquei eles um pouco mais, deu 2,20, um quadradão ali. Aqui tem 3,20 de altura, então vai encaixar 2 chapas de compensado certinhas. E aqui vai ter uma altura extra de 20 centímetros, aí vai ter essa queda no telhado pra lá. Aqui o telhado vai estar mais pra cima e ele vai cair pra cá. Aqui tem 3,20, aqui tem 3,40 de altura. Nivelei bem as vigas, todas bem niveladas. Soquei um pouco a terra, quase nada, eu acho que não precisa muita coisa aqui. Pelo menos vou evitar esse trabalho, acho que não precisa. Como eu vou desmontar em breve, acho que isso deve ser suficiente. E tem 2 ali ainda, 2 vigas que eu vou colocar elas aqui em cima. Uma aqui e outra aqui. Aí ela vai ter um pequeno beiral pro lado de lá e um beiral bem maior pra cá. Vai fazer uma sombrinha aqui a partir de meio-dia. Começa a ganhar sombra aqui. Daí esse espaço, né, vai ter todo fechado para guardar as ferramentas. Vai ter que comprar betoneira,
Tem ali muita enxada, rastelo, carriola vou ter que comprar também, então aqui vai ser bem útil esse abrigo. Tem a roçadeira também, essas coisas grandes assim, tem que deixar tudo aqui, escada. Aí são as coisas caras, ferramenta cara, furadeira, parafusadeira, essas coisas aí eu vou levando e trazendo, pra não correr o risco de perder aqui. E aí essas mais em conta eu consigo deixar aqui, não tem problema. E o muro também vai dificultar também, tanto a visualização quanto se alguém quiser roubar, dificulta. A única parte mais sensível é essa daqui, ó. O padrão deles de muro aqui na frente é baixinho, eles fazem sempre um muro baixinho, daí eu vou ter que pegar o meu muro aqui do meu lado e fazer do nível deles ali pra tampar esse buraco aqui que eles deixaram. Aqui, ó, eu não sei, se eles colocarem uma grade talvez não precise, mas não sei se eles vão pôr. Nas outras casas ali o padrão é tudo deixar esse muro baixinho mesmo. Aí eu venho aqui e coloco mais, faço essa continuação desse muro aqui, mas com 2 metros aqui. Seguindo a altura que eles colocaram aqui, eu sigo até o final. Ainda assim vai ser fácil pularem, porque daí do lado de lá vai ter uma escadinha, né? O cara pula nessa muretinha aqui e depois consegue pular o meu. Mas de qualquer forma, daí depois pra ele conseguir sair com carriola, essas coisas pra roubar, não é tão fácil assim, então dificulta, né? E é isso. Daí agora eu vou ter que pegar uma corda pra conseguir subir isso daqui sozinho, que ela é bem pesadona. Daí eu acho que eu vou ter que subir de um lado e depois do outro, indo aos pouquinhos até conseguir levar ela. E eu vou ter que trazer a escada também. Daí aqui eu vou fazer fechado, né? Essas 3 partes aqui com compensado naval. E essa parte da frente eu vou fazer inteira. Putz, agora eu não sei, acho que eu vou fazer 1,60 de abertura. Eu vou fazer 1,60 de abertura só. 1,60, então ela vai ficar uma abertura bem baixinha. E a de cima fica fixa. E aí a de baixo, tô pensando agora como eu faço isso. Aí a de baixo, eu vou fazer estilo aquelas dobradiças de porteira ali que eu usei aqui, ó, tá vendo? Que essa aqui aguenta peso. Então aqui eu vou colocar, tem que escolher um lado pra colocar umas 2 ou 3 dobradiças. Como é muito comprido, né, 2,20, portanto ele tem 1,5 só, cada folha. Aqui eu vou fazer uma folha só, porque eu não quero serrar, né? Como eu vou aproveitar essa madeira depois, eu quero serrar o mínimo de coisa possível pra eu ter tudo no tamanho inteiro ali, caso eu queira usar depois, aí eu consigo, né? Então aqui vai ser uma folha inteira de compensado naval, 1,60 por 2,20, 1,60 por 2,20, fixa. E o bom é que ela dá sustentação também. Porque daí eu coloco umas vigas menores aqui pra fazer um quadro, mas ainda assim a chapa dá sustentação. E aí pra essa de baixo, ela fica bem baixinha, ela fica 1,60 só também. E aí esse 1,60 aqui eu faço essa abertura, tipo porteira mesmo. E aí eu coloco umas 2, 3 dobradiças aqui, monto uma estrutura no próprio compensado, e aí eu consigo ter essa abertura inteira aqui, de 2 e pouco. E tranco aqui, né? Daí aqui eu passo talvez 2 correntes, 2 pontos de correntes, um embaixo e um em cima. E aí eu abraço a viga com uma corrente, cadeado, abraço a viga embaixo também com a corrente cadeado. Aí fica mais difícil de arrombarem, né? E todos os outros pontos eu faço fixo, parafusado. Né? É bom que vai ter uma abertura grande aqui. Como eu vou estar entrando e saindo com betoneira, essas ferramentas aí, coisa grande, fica bom aqui. Esse espaço fica bom pra... Só vai ficar baixinho, mas aí não tem problema. E aí essas duas, então, que eu falei, vão aqui em cima. E hoje já tá chegando outras madeiras ali que eu pedi também são menores, né? Pra poder começar a montar ali uma estrutura pra estabilizar isso. Agora tem que fazer as contas aí, pensar que madeira que eu vou pôr, se só essa que eu comprei. Essa que eu comprei foi uma de 4x9. Então ela é bem pequena, assim, eu não sei se ela vai servir a nível estrutural. Mas como é só um abrigo, talvez segure. Eu vou esperar chegar, dar uma olhada como é que vai ser e experimentar. Qualquer coisa eu tenho que comprar uma maior, né? É que eu vou montar bem a estrutura e vou usar essas telhas que o vizinho também usou aqui, ó, cara. Que massa, uma telha térmica, tem uma acústica. Chama normalmente telha sanduíche, né? Essa daqui não é, porque ela só tem uma camada de metal, tá vendo? Então ela tem a camada de zinco em cima e EPS como isolante. Pra minha, eu vi que esse daqui não é o melhor. A que tem melhor qualidade dessas telhas sanduíches é PIR. Eu acho que é o PIR. Ele é mais caro, bem mais caro. Não é EPS. É um outro tipo de material. Mas ele tem um isolamento térmico muito bom. Acústico também. E como a ideia é usar todo esse material depois, então essa telha aí eu vou acabar reutilizando, né? Também. Essa é a ideia. Dando sequência então aqui, consegui fazer aqui a fixação das estacas. E agora eu tô começando a levantar 2 vigas para poder servir de sustentação pro telhado. Olha só, é essa daqui, bem pesada, 4 metros, 10 por 20, é pinos, mas ainda assim, como é muito grande, ela é muito pesada. E aí eu tava pensando como subir isso sozinho, né? Tô fazendo toda essa construção sozinho, e aí o desafio era como subir. Inicialmente eu tinha pensado com corda, de pegar 2 cordas, né? Uma ponta aqui, outra ponta aqui, e ir subindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, amarrando a corda. Só que aí corria muito risco da corda escapar aqui em cima também, acho que não ia ficar tão bom. Depois eu pensei em corrente, daí eu abraçava aqui a corrente, abraçava a viga, e essa corrente eu ia parafusando e subindo ela aos poucos com parafuso, mas eu acho que de longe essa saída foi a melhor. Então eu tenho esses cabos menores aqui, que eu comprei, e eu tô aproveitando eles pra usar aqui, ó. Então eu vou fazer uma espécie de escadinha pra eu conseguir fazendo essa viga aí subindo até ela chegar lá no topo, né? Como ela é muito pesada e eu tô sozinho, eu tenho uma escada só, eu não vou conseguir só abraçar ela e no braço subir ela, né? Então eu vou fazendo isso aos poucos, e aí eu crio uma escadinha aqui, aí depois eu pego essa ponta, subo, depois eu crio uma outra escadinha aqui, pego essa ponta, subo, e aí aos pouquinhos eu vou até chegar lá em cima. E aí com isso eu consigo subir com essas 2 vigas aí sozinho até o topo. Acho que vai dar boa.
fazer aqui, mas só nesse pouco tempo eu já consegui perceber várias coisas que eu vou precisar melhorar. A primeira delas era não trabalhar de chinelo. Tava trabalhando de chinelo até agora porque não era tanto trabalho em altura e era muito calor também. Melhor trabalhar de chinelo por enquanto, mas nesse momento agora eu vi que não dá. O ideal seria calça e bota. E o segundo ponto é uma cinta de ferramenta, sabe? Eu acho que eu preciso ter uma dessa pra trabalhar em altura, porque em vários momentos ali eu precisava pegar parafuso, pegar furada da parafusadeira e ficava muito difícil ali, porque né, só com 2 mãos às vezes você não vai ter isso e sem apoio nenhum ali, então no final das contas um cinto ali de ferramenta onde eu possa enganchar ali a parafusadeira, ter parafuso, enfim, isso daí vai ser importante também. Mas aos poucos a gente aprende. A estrutura ela ficou bem alta, não tinha me ligado o tamanho até subir lá, 3 metros é muita coisa. E aí agora o que me preocupa mais é como fazer esse telhado. É problema de amador, né? Nunca fiz isso. Mas pra eu subir e fazer esse telhado não vai ser algo muito fácil. Aí o que eu vou ter que provavelmente fazer? Eu vou ter que travar bem essa estrutura. Então aqui você tá vendo que já tem 3 vigas que eu coloquei, tá bem travada aqui, mas aqui ela só tem 2. E lá em cima não tá preso ainda. Então eu vou ter que travar bem essa estrutura. Ainda bem que chegaram esses caibros aqui, vai ajudar bastante a fazer isso. Aí eu vou ter que travar essa estrutura desse lado, travar do lado de lá também, colocar pelo menos 3. E ela ficando travada, eu consigo pegar essa escada aqui. Ela é uma escada, né, aquelas articuladas, então eu consigo abrir ela e ela fica bem alta. Daí sim eu vou conseguir apoiar, né, porque daí eu firmando aqui eu consigo criar esse apoio firme nela. E aí sim eu consigo subir com a escada bem mais alta e trabalhar lá em cima. Aí lá em cima eu vou ter que fazer uma estrutura mais forte pra aguentar. Pra um abrigo de ferramenta não precisaria disso tudo, tá? Mas como a obra aí, eu tô trabalhando apenas nos finais de semana e olha lá, né, depende, às vezes final de semana chove, eu não consigo, eu vou levar bastante tempo pra conseguir construir a primeira unidade ali, né? Então, por conta disso, é bom fazer algo mais reforçado, que dure mais. Essa obra eu tô estimando que vai no mínimo 6 meses, né? Ou até mais, dependendo. Então, eu preciso fazer com que eu tenha um lugar ali que eu possa, né, tá protegido do sol, chuva e também proteger a ferramenta, né? Então acho que esse daqui vai ser importante ter. Mesmo sendo em caráter temporário, né? Caráter temporário de 6 meses ou mais, mas tá bom. Tá, uma vitória, então consegui subir sozinho, isso. E aí agora o negócio é travar melhor com as vigas, e aí eu consigo continuar. Agora sim, tá bem posicionado. Esse caibro aqui, essa viga, ela tava muito pra cá, e aí eu precisava trazer ela mais pra cá. Aí pra dar segurança nisso, eu coloquei mais um caibro aqui, de travessado, pra dar essa segurança, caso ela desloque um pouquinho ali do caibro vertical, ela não corre o risco de cair, né? Então agora tá com sustentação aqui e aqui. E agora eu preciso entender como que eu vou travar ela. Ela tá solta ali, ela tá só apoiada mesmo. Então eu preciso travar. Aí eu pensei de 2 maneiras. Primeiro fazer mão francesa aqui, né? Mão francesa mesmo. Mão francesa em todas elas. E aí eu travo as vigas, né? E aí depois também, pra travar elas, a própria sustentação do telhado vai ajudar a travar. Então daí eu vou começar hoje mesmo a colocar esses caibros de perpendicular aqui e parafusando. O problema é que hoje eu só tenho caibro assim, ó. Ele é um 4x9. O ideal de um caibro desse, pra dar uma sustentação máxima ali no telhado, é ele ser colocado assim, na vertical. Porque daí eu apoio o peso em cima e ele aguenta. Se eu colocar ele na horizontal, ele abaula. Aqui no meio, se eu botar sustentação muito peso, aqui no meio ele vai abaular. E não é o que eu quero. O problema de colocar ele assim, e eu não quero mexer na madeira, né? Não quero fazer recorte, nada, o mínimo possível. E o problema de colocar ele assim é que eu não consigo fixar sem usar mão francesa. Aqueles L's, né? Cantoneira. E eu não queria usar essas cantoneiras porque daí vai ser muita cantoneira. Então eu tô pensando aqui a melhor maneira. Talvez eu mesmo assim faça com cantoneira, só que ali... Ah, não, mas não vai dar pra ser com cantoneira, eu acho. Não dá. Daria pra fazer com cantoneira isso aqui. E aí eu consigo deixar ele na vertical. Eu só preciso achar um preço bom de cantoneira pra não gastar muito. Porque daí a outra opção, quer ver? Seria fazer na horizontal mesmo, só que aí ele vai abaular. Ele pode abaular. Porque daí meu parafuso ele vai conseguir passar aí e fixar. Eu tenho até uns parafusos um pouco mais compridos ali. Mas aqui na vertical, ó, parafuso nenhum vai conseguir atravessar ele inteiro e chegar até o final. Aí pra não gastar com parafuso muito caro também, que vai chegar até o final, eu tava pensando em fazer na horizontal. Mas eu vou procurar ali umas cantoneiras baratinhas pra ver se eu consigo travar ele. O ideal isso daqui pra wood frame, que o pessoal faz muito, é prego, né? Então você posiciona ele na vertical mesmo, vem aqui com a pistola de prego e dá um prego aqui, aí o prego ele abraça essa parte e atravessa pra baixo também. E aí com isso ele vai travando. Só que como isso daqui é uma estrutura que eu vou desmontar, com certeza, eu tô fazendo tudo com parafuso. Pra que eu consiga desmontar fácil e não ter que lidar com prego depois, né? E nem desperdício, né? Parafuso eu consigo reutilizar. Então vai ser isso. Vou procurar aqui essa parte de cantoneira, ver se vale a pena. Mas hoje mesmo eu quero ver se eu consigo prender isso. Depois de queimar um pouco no sol, consegui quase terminar, falta um pouquinho ainda a parte que vai as telhas. Olha que massa. Bom, não foi fácil não, tá? Eu percebi que tem uma parada que chama contraventamento, acho que é estrutura de contraventamento. E eu não fiz ela aqui, se não me engano é esse nome. O que acontece? Eu fui fazendo fixando essas vigas pra poder ir escalando essa viga maior. E aí eu consegui escalar ela, então foi por isso que eu fui fazendo meio que reto, né, na horizontal. E aí eu comecei a montar e tudo mais, daí consegui ali, no final das contas usei umas cantoneirazinhas, aí vai ser fácil de tirar depois, eu acho. E aí, o que eu senti lá em cima? Lá em cima ela balança muito.
E aí por que ela balança, né? Ela balança porque eu não tenho aqui nada na diagonal travando ela. É tudo na horizontal ou vertical. E aí eu preciso de uma estrutura que eles chamam de contraventamento, que é tipo na diagonal, como se fosse um X aqui, pra cada lado. Um X aqui, outro lá atrás e outro lado do outro lado. E aí se eu tiver esses 4 X, né, eu consigo travar essa estrutura e ela não fica balançando nem pra lá e nem pra cá. Do jeito que tá, ela fica pra lá e pra cá, e do jeito que ela fica pra lá e pra cá. É bem pouco, é bem sutil assim, ela tá bem firme, mas dá pra sentir. Então a ideia agora é fazer essa estrutura de contraventamento, terminar de fixar, né, não terminei, falta 3 aqui, o último lá também, e um segundo aqui também. E aí terminar essa estrutura que vai às telhas. Eu fiz de distância de 40, cada 40 centímetros ali tem uma viga de sustentação. E aí depois aí vai estar pronto para chegar as telhas e colocar as telhas ali. Vai ficar uma sombrinha, meio-dia aqui, uma sombrinha bem pequena e a parte coberta aqui. É isso. E aí próximo final de semana eu consigo comprar os compensados navais para poder fazer fechamento da estrutura. E aí eu quero ver também se eu consigo já comprar telha para fechar o telhado. E depois só vai faltar a porta, que aí eu tenho que fazer a tranca da porta, e um piso, que eu vou fazer com tijolinho maciço só colocando por cima mesmo, sem cimento, sem areia, sem nada. Só vou tirar um pouco desse mato. E aí eu consigo encaixar ele bem encaixadinho. Aí fica um piso ali bom e uma estrutura boa. Bem legal mesmo. Eu fiquei com medo dessa altura, que querendo ou não são mais de 3 metros ali, né? Aqui chega a 3,40 assim, mas com aquela escada ali, com a sustentação que eu fui fazendo, ela foi ficando firme e eu fui conseguindo trabalhar. Ainda assim é difícil. É muito mais fácil trabalhar com prego, principalmente se tiver uma pistola de prego. É só mirar ali, apertar o gatilho e já era, tá fixado. Com parafuso é muito mais difícil. Mas como eu quero ainda desmontar e quero facilidade nisso, foi a solução, parafuso por enquanto. Tá bonito, né? Finalizei toda a estrutura do abrigo, parte de telhado, agora é só chegar com as telhas ali pra colocar. O último parafuso que eu coloquei, começou a cair a chuva. E aí eu terminei que saí correndo, guardei tudo no carro, eu não tenho abrigo ainda, não tenho cobertura nenhuma aqui no terreno. E pra vocês terem uma ideia de como é que tá meu carro, né? Olha a tranqueirada de coisa que tá aqui. Tem tinta, escada, enxada, roçadeira, tem tudo, até uma corrente aqui, ó, no painel do carro tem. A bagunça, tudo isso dentro das sacolas, enxadão, enxada, rastelo. E lá no porta-malas tem mais ainda, tá lotado de aquelas caixas de ferramenta de furadeira, parafusadeira, caixa de ferramenta geral, assim, alicate, tá cheio. É justamente por isso que eu preciso do abrigo. Meu primeiro passo agora é conseguir terminar esse abrigo quanto antes para poder colocar essas coisas aradas, pelo menos as coisas que são mais baratas mesmo, ali, e que ocupam mais espaço, né? E aí eu vou poder comprar carriola, betoneira, fazer uns concreto, precisar comprar bastante coisa grande daí. E aí eu vou ter aquele abrigo ali, vai ser muito útil mesmo. Por isso que eu tô colocando tanta energia e dinheiro nele. Mas aí acho que mais 2 finais de semana eu consigo matar. E aí a ideia é que eu já consiga colocar essa ferramenta ali e livrar meu carro, porque meu carro tá demais aqui. Eu não sei nem se eu poderia fazer isso. Eu acho que isso daqui é passível de multa. Até agora não acharam. Tô há um tempo rodando já com essa ferramenta no carro. E é isso. Olha só como ficou. Eu fiz ali uma distância de 40 centímetros entre um e outro. Só esse aqui que precisou ser mais próximo, virou 30. Mas todos eles pregados, parafusados ali com cantoneira. Tô pensando em ver se eu coloco mais um aqui por último também. E aí é só subir com a telha, só, né? E eu acho que esse daí vai ser um desafio grande. Como que eu vou conseguir subir com essas telhas? Provavelmente, se eu comprar mesmo essas telhas termoacústicas, vão ser 2 ali, no máximo. Então são telhas muito grandes para eu conseguir subir. Aí isso daí vai ser um desafio. Eu tenho que pensar aí durante essa semana, tentar bolar um jeito aí de conseguir subir elas. Ou pensar em telhas menores, né? Aí eu vou ter que estudar bem antes de fazer. Qualquer telha grande, mesmo aquelas de telha cimentícia, né? Mesmo elas, não adianta, né? Para subir vai ser complicado. Bem mais complicado do que eu subir essa viga. Porque elas são grandes, né? Acho que esse é o grande desafio. Por ela ser muito grande, aí complica. Aí essa semana aí eu vou pensar na melhor solução, como que eu posso fazer. E aí depois eu vejo. Talvez eu vou precisar fazer uma estrutura à parte só para conseguir subir essa telha. Né? E aí eu tô pensando, antes de colocar as telhas, colocar já as chapas de compensado naval, porque daí essas chapas elas já vão me ajudar a segurar a estrutura. Uma vez que eu colocar essas chapas, aí eu consigo firmar melhor a estrutura, porque eu não fiz, né? Eu tava pesquisando esse contraventamento, eles também chamam de xamento, né? O ato de você fazer o X aqui, xamento. E aí eu não fiz, então a estrutura não tá nem um pouco firme. Essa estrutura não tá boa assim, do jeito que tá. Mas não é por causa de cima, é por causa dessa parte de baixo. Aí ao invés de tirar isso daqui e correr o risco de deixar mais frágil ainda, eu vou esperar chegar esse compensado naval, fecho ela toda, e aí depois eu venho com a telha por cima. Talvez seja melhor. E daí a estrutura vai ficar bem mais reforçada na hora de subir lá no telhado, né? Hold on tight to these moments, dear, they pass too fast. In the blink of an eye, these days will be the past. But we'll come back next year, smiles on our face. Texas State Fair, our happy place. At the
Texas State Fair, where the world stands still. Every moment magic, every heart can feel. From the rodeo to the carousel, laughter fills the air. Life's a little brighter at the Texas State Fair. At the Texas State Fair. Woke up at dawn, boots on my feet. The rooster's crow is my morning beat. Flannel shirt, tractors hum in the air. This simple life don't have a care. 'Cause I'm a country boy living it right, under the stars in the pale moonlight, with the fields to roam and a heart that's true. Ain't nothing else I'd rather do. Fishing pole leaning by the old creek, mud on my jeans every day of the week. Mama's pie on the windowsill, working all day, but I love it still. 'Cause I'm a country boy living it right, under the stars in the... Essa aqui é a parte de cima. Não tô fazendo fixação como recomendo o fabricante, tá? Pra ele era um espaço bem menor, eu tinha que ter colocado muito mais prego aqui. Mas como eu tô colocando parafuso, eu imagino que vai ficar firme. E aqui ficou firme, bem firme mesmo. Então quero ver como é que vai ser ventando e molhada, né? Aí a gente vai descobrir se ela vai aguentar mesmo ou não. Mas tem bastante parafuso. Ali na ponta eu coloquei uns extras pra reforçar. Cometi alguns erros aqui na hora de furar. Alguns eu furei com distância de 1 para 1, outros deixei um no meio, tá vendo? Aqui tá mais distante, aqui tá mais próximo. Mas tudo bem. Não tive coragem de subir aqui, apesar que eu tô apoiando ele a 40 centímetros. Não tive coragem de subir porque se estourar essa telha aqui, eu não confio muito não. Então tive que fazer sempre apoiando na madeira aqui, ó. Sempre apoiando a escada na madeira ao invés de apoiar na telha. Teve uma vez que eu até tentei apoiar a escada direto na telha, mas ela começou a amassar. Então, e olha, dá pra ver que ela é uma espécie de papelão, esse negócio. Vou descobrir se ela é boa ou não. Mas o importante é que agora eu tenho um teto, consigo me esconder, me proteger do sol e da chuva, e também proteger as panelas. E agora só preciso fazer o fechamento dela, vou mostrar ali um pouquinho. Agora só falta fechar. Preciso fechar com 2 chapas de compensado, como eu tinha falado. 1, 2 para cada lado. O compensado ainda não chegou. E aqui eu vou colocar um tijolinho maciço. Vou carpir bem. E vou colocar só um tijolinho maciço, sem cimento, sem nada, só para servir de sustentação ali, para tirar da terra. Tô esperando ver se consigo receber ainda hoje esse tijolinho. Enquanto isso eu vou carpindo aqui para tirar esse mato, deixar só a terra. E aí só coloco o tijolo, dou uma batidinha para sentar e pronto. Vamos ter um chão, uma parede e um teto. Espero que aí até o próximo final de semana eu consiga finalizar isso e aí eu consigo liberar toda essa minha bagunça do carro. Olha só. Olha esse tranqueiro. Por isso que eu tirei a escada, tá? Olha a tranqueira. A gasolina. Tá cheio de gasolina cheia aqui. Tô com a roçadeira, gasolina, um monte de enxada de... Tá complicado, cara. Não vejo a hora de deixar essa tranqueirada mais barata, né? Não essas ferramentas aqui, cara. Essas daqui eu vou estar sempre levando pra cá. Mas as mais baratas eu quero deixar aqui. Vai ser muito útil esse barraco. Tô sem volta agora, capinei tudo, tirei todos os capim. Fiz um quadradão aqui, quase que um 5x5. E aí agora só falta fechar as laterais e também colocar os tijolos maciços aqui sobreposto na terra. Aí acho que vai ficar bom esse espaço para poder trabalhar. Pensando até fazer uma bancada, alguma coisa ali para eu poder trabalhar na construção ali, né? Serrar, enfim. Acho que vai ser importante ter umas bancadas, uns cavaletes, preparar essas ferramentas. Mas tá bom, falta pouco. Beleza, uma vez feito o telhado, os chapas de compensado ainda não chegaram, mas os tijolos chegaram. Então vou usar comprei 1000 tijolos aqui. Comprei novo, talvez não precisasse ter comprado novo, já que eu vou colocar no chão mesmo. Mas tá bom. Aí agora a ideia é carpir ele inteiro, todo esse quadrado aqui, tirei o máximo possível de raiz que eu encontrei. E aí o ideal aqui era eu colocar algum tipo de lona, esqueci o nome, algum plástico assim pra dar uma abafada e não deixar o mato subir e crescer de novo, né? Então certo, normalmente o que as pessoas fazem é botar algum plástico, uma lona, sei lá, alguma coisa, e às vezes areia também, né? O pessoal encaixa muito com areia. E eu vi também o pessoal usando cimento. Então às vezes pega ou só o pó do cimento ali, mistura um pouco com a areia e coloca, ou faz o cimento mesmo com a água, e aí faz uma espécie de contrapiso, né? Como aqui é temporário, e eu ainda não tô com betoneira pra trabalhar com cimento, e também não tô querendo fazer na mão, mas eu acho que é mais por ser caráter temporário mesmo. Se precisasse eu faria até na mão, na enxada, não tem problema. Mas como é temporário, eu vou só colocar ele superficial mesmo. Sei que não vai ficar tão firme assim. E nem nivelar eu acho que eu vou colocar só pra ter um piso mesmo. O problema de fazer assim é que logo é questão de tempo de começar a crescer matinho em volta, entre os tijolos, né? Eu acho que esse que é o maior problema, mas por enquanto vai ser assim. Aí uma vez que eu tirar e decidir como é que vai ser o piso certinho, daí eu concreto ou penso numa outra solução melhor, talvez.
She wakes with the sun on a cotton field breeze, boots by the door, hair tangled with leaves. Coffee on the porch, dogs at her heel. The world moves slow, but she's steady and real. Mama taught grace and Daddy taught grit. She knows how to love and when to quit. Hands full of dirt, heart full of sky. She's not afraid to dream or cry. She's a country girl, wild as the weed, with dust on her jeans and flowers at her feet. She don't... Tá feito. 1000 tijolos. Dá pra perceber que tá bem desnivelado. Bem desnivelado. Mas isso é porque eu não nivelei certinho a terra, não coloquei areia. Tá totalmente fora de esquadro também. Mas como eu falei, como é temporário, isso aqui pra mim é suficiente. Ele vai dar uma segurada no mato, pra não crescer tão rápido assim. E ajuda a quase impermeabilizar o solo. E aí, por exemplo, isso aqui, ó, que acontece de respingo de água com terra, não vai mais acontecer, né? E aí, como eu vou fazer o fechamento, ter esse beiral aqui é bom, é melhor do que terra, porque senão toda hora estaria pingando terra. Água e terra junto ali no compensado na válvula, isso ia danificar ao longo do tempo. Então acho que agora dá uma segurada boa. Aqui eu deixei um quadradinho, que eu quero colocar uma ducha também, pra poder tomar um banho depois do trabalho. Então ficou um quadradinho aqui e ficou bem bom, gostei. Agora só falta fechar e colocar e fazer a porta, né? Fazer uma porta bem baixinha aqui, comprida, de 1,60 só. Até que enfim consegui fechar. Tô bem feliz mesmo que eu consegui tirar essa tranqueira do carro. Agora tá tudo aqui, as coisas que tem um pouco menos de valor, né? Tipo enxada, essas coisas. E consegui fechar sozinho. Foi difícil subir essa placa aqui, as placas de cima, que são pesadas e grandes, né? Mas aí eu consegui parafusando aos poucos, parafusava um canto, daí vinha no outro canto, subia, parafusava, daí vinha no outro canto, subia, parafusava, até que cheguei no topo. Então foi uma técnica bem que ajudou muito. Eu consegui fazer tudo sozinho, só com 2 parafusos ali foi subindo ela. Como vocês podem ver, tá bem fora desse quadro. Ó, olha só, uma tá pra cá, outra pra dentro. Aqui também tá pra fora. Aqui com um vão muito grande também. Não tem porta ainda, né? Pensei em fazer uma folha inteira de porta, mas eu acho que vai ser muito pesado e grande. Não vai suportar. Então acho que vou ter que encerrar esse compensado, não vai ter jeito. Pelo menos um deles. Aí eu tô pensando ainda, por enquanto parafusei tudo. Aí a próxima vez que precisar abrir é só desparafuso. E pronto, não tá muito seguro ainda, porque só tá com parafuso Phillips aparente, mas acho que logo eu consigo resolver. O importante é que agora ela tá toda fechada. Agora o importante, o mais rápido possível, é eu fazer a pintura para proteger essa chapa. Por mais que seja um compensado naval e aguenta umidade, é importante eu poder vedar bem. Já tá um tempão de chuva, tempo fechado. Então é importante eu conseguir vedar bem e passar uma tinta aí para proteger. Mas o mais importante foi feito. E aí agora eu tô só precisando fazer essa porta e pintar. É isso. Consegui fazer a pintura. Bem meia boca mesmo. Faltou tinta. Comprei uma lata só, achei que ia dar. Deixa eu mostrar um pouquinho. Ó, dá pra ver que eu passei uma demão só. E a parte de trás ali nem ficou boa. Ficou com menos tinta ainda, que foi a finaleira. Então eu vou ter que comprar um pouco mais de tinta pra terminar. Passar mais uma demão aqui. Mas o principal era passar uma tinta para proteger, né? Eu tive que comprar aquela tinta à base de solvente para segurar melhor. Agora tem que fazer só uns acabamentos aqui também, que essas placas estão soltas no meio. Essa parte aqui que faltou. Essa aqui que tá solta eu até coloquei um pouquinho aqui, mas era bem um restinho. Mas tá bom. E olha a tranqueirada que tava no meu carro. E agora tá aqui. Temos um abrigo para ferramenta. Quase até uma prateleira aqui, um banco que virou prateleira. As enxadas. Essa madeira aqui que é uma madeira nova que eu comprei. E o povo me rouba madeira aqui, então madeira boa assim, nova, eu tenho que guardar, senão já era. Eles entram e levam. Uma roçadeira. E algumas caixas de ferramenta aqui que tem um pouco menos de valor. Não é parafusadeira, furadeira, nada do tipo, então tem valor ainda, mas menos. Então dá pra deixar aqui. Muito bom, e tem um teto agora, tem uma sombra, coisa boa. Né? Solzão torando lá e aqui tá fresquinho. Só tá me faltando uma cadeirinha de praia. Que aqui ó, tem uma beiradinha boa de sombra até, tá vendo? Aí aqui dá pra, ó, olha como é que tá assombrando aqui. E aí não tá muito... Tá um solzão, mas tá fresquinho porque tá ventando, né? Então essa sombrinha aqui ajuda muito. Né? Daí é isso. Temos um barraco. Agora o negócio é só finalizar a pintura. E talvez pensar numa porta, porque agora do jeito que eu tô fazendo, eu tô abrindo e fechando, né? Com parafusadeira mesmo. Aqui, ó. Eu abro e fecho. Colocando 6 parafusos. Mas tem que pensar numa porta, mas não é urgente. Não demora de abrir e fechar, então tá tranquilo. E é isso. Mais uma entrega feita com sucesso. Barracão de madeira, de ferramenta. Ficou tão ruimzinho não, ficou bom. Quebrar o galho. E a porta eu tô achando que eu vou fazer lá. Porque de manhã o solzão bate aqui e à tarde ele já protege ali. A casa de trás aqui protege do sol praticamente. Então tô pensando em ao invés de fazer a porta aqui, fazer uma porta lá.